Pois bem, boa noite a todos novamente, tá? Hoje é a quarta aula, né? Segunda-feira que vem será a última aula, tá? Aí é assim, eh, eu liberei aqui as atividades para vocês, tá? Essa UC ela tem aqui as 4 atividades, agora a gente vai meio que correr contra o tempo, tá? Para resolver essas atividades. Aí eu deixo até, permito, né, com que vocês façam em grupo, né, as atividades. Assim, vocês vão fazer em grupo, mas cada um deverá fazer o seu envio individualmente, tá? Aí eu vou agora mostrar cada uma delas. Assim, não é difí não são difíceis, tá? São apenas, trabalhosas, tá? Então praticamente vocês vão ter aí 2 semanas, essa, né, essa todinha. A UC ela termina segunda-feira, mas eu vou ver se eu solicito para que mesmo terminando a UC, no lá pelo meio da semana que vem, eu vou pedir para que a UC ainda fique aberta ali, né, até no próximo domingo, sem ser nesse, no outro, tá, para que vocês tenham um tempo de estar fazendo esse envio para nós, tá. Então vamos lá aqui para a primeira. Aí lembrando pessoal, qualquer momento que vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar, tá, só falar, não é preciso levantar a mão, nada, tá. Olha só, aqui tem uma explicação, né, tranquila, tá, tem os 2 anexos, aí olha só, nessa tarefa vocês devem preencher a tabela do anexo 3. Quer dizer, esse anexo 3 aqui, que a gente já vai baixar aí, deixa eu logo clicar, né, e baixar os 2. Já abri o primeiro, deixa eu ver aqui o segundo. Olha só, vocês deverão preencher a tabela do anexo 3, identificando os componentes utilizados no circuito pneumático anexo 1, tá? Olha só. Esse anexo 1, que eu já vou mostrar para vocês, aqui tem um circuito pneumático, tá? Tem válvula, tem todos aqueles componentes lá que vocês já foram apresentados, tá? Então, o anexo 1 é um circuito pneumático. Vamos dar uma olhada aqui nele. Deixa eu ver aqui onde ele tá aqui. Tá aparecendo para vocês, né? Então aqui, ó, tem um circuito pneumático, né? Circuito pneumático, tem válvula, atuador, enfim, tem diversos elementos. E prestem atenção no seguinte detalhe, ó, por exemplo, esse atuador aqui, ó, aí tem um endereço 1.0, esse outro aqui, ó, 2.0, esse outro 3.0. Cada elemento, tá? Cada elemento do circuito pneumático, ele tem um endereço, ó. Ó, essa válvula aqui, ó. O endereço dela é 1.01. Essa outra aqui, 1.02. Lembrando, né, que essas duas válvulas aqui, elas são iguais, né? São iguais, tá? Só o que está mudando aqui são os endereços das mesmas, tá? Ó, no caso aqui, ó, todas essas válvulas aqui, ó, são iguais, né? Todas essas válvulas são iguais, tá? Mudando apenas o endereço das mesmas aqui, ó, 2.0, tá? Aí baixando, né, ó, temos outro elemento aqui, ó. Tá aqui o endereço dele, né? 1.1, esse outro aqui é o 2.1, 3.1. Essa outra aqui, ó, 0,1, esse aqui é o 0,12, enfim, vocês conseguiram compreender aí que
elemento possui o respectivo endereço. Sim. Tá. Agora vamos mostrar aqui a outra atividade. Só um momentinho, tá aqui. Então, olha, aqui que é esse que é o trabalho que vocês deverão enviar nessa atividade, tá? Aqui você vai preencher, né, o seu nome, mesmo que vocês façam em trio, dupla, quarteto, quinteto, tá? Mas vocês vão, cada um vai fazer o trabalho individualmente. E assim, quem quiser fazer individualmente também faz, tá? Aí aqui você coloca o seu nome, né? O número da atividade, né? Atividade um, tal, enfim. E aqui vocês vão escrever, ó, nesta atividade, nesta tarefa, né? Devem preencher a tabela do anexo 3, identificando os componentes utilizados, né, no circuito pneumático do anexo 1. Aí lembra lá que tinham aqueles endereços? Então aqui você vai escrever, né, o nome do componente. Tipo assim, a atividade ela consiste basicamente em tu olhar, né, um circuito pneumático e identificar cada um dos respectivos componentes. Ah, essa aqui é uma válvula, duas posições, três vias com acionamento por mola, enfim. Conseguiram entender como é que vocês vão fazer essa atividade? Sim. Tá? Então, tipo, deixa eu mudar aqui de tela, só para mudar a visualização aqui para mim, ó. Todos aqueles elementos lá, ó, tem todos os endereços aqui, tá? E como vocês viram, tem diversos componentes lá que são iguais, né? São iguais, quer dizer, tu só vai repetir, né? Só repetir o nome, tá? Então essa atividade é simplesona. Alguém tem alguma dúvida em relação a ela? Que é basicamente tu vai escrever aqui, né? Vou embora aqui fazer o seguinte. Deixa eu mudar aqui de tela. Pode falar. E professor, alguns só muda assim a forma que eles atuam, é? Tu tá falando em relação ao funcionamento? É porque lá tem umas numerações e tem uns cilindros, né, lá. Sim, aqui são cilindros, né? É, só Na que verdade, é uma assim, simbologia, né? isso, só que essencialmente, ó, por exemplo, como é o nome desse aqui? É um cilindro, né? Simplificando, né? Então, ó, esse aqui, ó, é o mesmo que esse e é o mesmo que esse. Assim, ó, vê, não tem diferença nenhuma, né? Não tem diferença nenhuma em relação a eles, né? Tá? Então, lá na tabela, né? Na tabela tu vai preencher, tu vai colocar, na verdade, o mesmo nome, né? O mesmo nome. Porque o intuito da atividade é desenvolver em vocês a habilidade de identificar os elementos de um circuito pneumático, né? Porque para o leigo, né, ele olha e não consegue, né? Aí, sabe, o que é isso aqui? Vai perguntar, né? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Né? Mas vocês, como profissionais da área da elétrica, tu tem que bater o olho num diagrama desse aqui e saber exatamente quem é, né? Qual é o nome, né, de cada um desses elementos e melhor ainda saber, né, como cada um deles funciona, qual o papel deles no circuito, né, como é que funciona, mesmo sem tu visualizar isso aqui funcionando de fato, mas compreendendo o funcionamento de cada elemento desse, pela lógica, né, tu já começa a deduzir, ah, quando esse aqui for pressionado, vai acontecer isso, aquilo, outro. Conseguiram entender? Tá. Então, o objetivo da atividade é apenas identificar os elementos de um circuito pneumático, tá? E essa numeração aqui é mais para questão de organização, né?
Tranquilão? Posso agora passar para a atividade 2? Sim, Tudo professor. certo. Nenhuma dúvida? Então vamos lá. O que eu quero, o intuito é só apresentar as atividades para vocês hoje, tá? Se der um tempo, né, aí a gente acrescenta alguma coisa relacionada à CLP, tá? Vamos lá. Tá, então essa aqui é a atividade 1. Agora vamos na atividade 2. Essa atividade 2 que tem um certo porém aqui. Olha só. Essa atividade 2 aqui, pessoal, ela deve ser feita, tá, em conjunto com o presencial, tá? É por isso que eu perguntei para vocês se vocês estavam montando, né, trabalhando com montagem de circuito pneumático, tá? Porque assim, essa atividade aqui, ela consiste no seguinte: vocês vão ter, deixa eu baixar aqui, dois documentos aqui, né? Dois documentos. Esse primeiro anexo aqui é aquele mesmo circuito, tá? Aquele mesmo circuito pneumático que a gente viu ainda há pouco, que vocês vão apenas identificar os elementos, né, e colocar na tabela, tá? Então esse anexo é aquele mesmíssimo circuito, tá? Essa atividade, ela consiste no envio desse relatório aqui, ó, tá? Relatório circuito erro. Porque aquele circuito pneumático que foi apresentado a vocês ainda há pouco, ele possui alguns erros, principalmente relacionado a funcionamento, tá? Então, o objetivo dessa atividade seria vocês montarem presencialmente aquele circuito, tá? Montarem presencialmente ele e ao montar, vocês iriam colocar o circuito para funcionar e lá vocês iriam identificar os erros, tá? Deixa eu abrir aqui o outro documento, mostrar para vocês. Só um Professor, momento. Oi. lá na bancada falta muito desses componentes. Toda quando a gente foi fazer essa atividade lá, montar esses circuitos, faltavam os componentes lá, a gente nem fazia. Entendi. Por isso que eu fiz também a pergunta, já imaginava mais ou menos algo nesse nível. Deixa eu ver aqui uma solução aqui para. Deixa eu só apresentar para vocês. Aí eu já pergunto, vocês tiveram acesso até então ao Fluid Sim? Ou não sabe nem o que é? Já ouvi falar. Tá, mas lá vocês não usaram ainda, né, presencial, no presencial. Já, professor, a gente já usou já o fluidicínio Usaram? presencial. Turma B da eletromecânica, sim. Tá, porque aqui vocês estão, tem uns da turma A e outros da turma B, né? Isso, quem é da turma A aqui? Eu sou da B. Eu, Da Rafael. vida, eu sou Quem é? da A. Ó, tá. Então, olha só. Essa atividade, ela consistia no seguinte, né? Você montar aquele circuito, né? Que é um circuito um pouquinho grande, né? E lá, né, de acordo com aqui a planilhazinha, né, tem 3 erros, né? Aí você iria descrever o erro encontrado e a solução, né, proposta, tá? Aí assim, se você encontrou um, você colocaria aqui, dois, três. Entenderam o que era para fazer na teoria? Tá. Então, essa atividade eu vou fazer o seguinte com vocês. Vocês podem levar, né, essa atividade lá para o professor do presencial para ver se ele ajuda vocês na montagem desse circuito, explicam para ele, né? Aí, caso não seja possível a montagem desse circuito em questão, vocês podem estar, por exemplo, montando esse circuito no Fluid Sim,
tá? No Fluid Sim. Por isso que eu propus, né? Eu deixei em aberto, assim, vocês podem fazer em grupo, né? Vocês podem fazer em grupo. Então, quem conseguir montar no Fluid Sim, você apenas tira uma foto da tela do computador, né? E manda, né? Faz o envio dessa foto. Aí relata alguma coisa, né? Relacionada a problema que vocês encontraram. Entendeu? Porque esse tipo de atividade aqui, ela é feita em conjunto, né, com o presencial, mas aí vocês estão com essa dificuldade, né, que estão relatando que às vezes não tem, né, os componentes necessários para a realização de uma atividade em si, e como eu não sei exatamente o que tem lá, tá? Então eu vou deixar essas soluções para vocês, essas possibilidades. A primeira, vocês podem estar montando, né, no Fluid Sim, tá? Quem tem aí, quem conseguiu baixar o Fluid Sim, ou mesmo lá na escola, né? Tire um dia, vão lá na escola, tentem montar esse circuito lá no Fluid Sim, ou então, se conseguirem montar na bancada, melhor ainda. E quem montar na bancada ou no Fluid Sim, né, envia esse documento aqui relatando o erro e anexa uma foto, tá? Anexa uma foto. Se não encontrou o erro, teve alguma dificuldade, tá? Anexa uma foto, tá? Com alguma explicação, foi montado, né, o circuito pneumático, conforme isso, aquilo, né? Traz algum relato em relação à atividade. Tranquilo assim, pessoal? Pode ser feito dessa forma para facilitar ao Tranquilo. lado de vocês, tá? Que realmente existe em algumas situações essa limitação, né, relacionada a componentes, enfim. Então, em relação a essa atividade 2, tranquilo? Nenhuma Tranquilo. dúvida? Tranquilo. Então Pra mim, vamos lá. Para os demais, tem o ditado que diz assim, né? Quem cala consente, né? Tudo certo. Boa noite, professor. Chegando Boa, agora aqui da sua aula. boa noite, Valdir. Tudo bom? Quanto tempo, né? Quanto tempo? Estamos de volta aqui, mas por enquanto só por hoje, né? Possivelmente é segunda-feira que vem, a professora Nayara aí tá de volta, ou então o Felipe, a gente não sabe, né? Tá, eu é mais quando é as disciplinas mesmo de elétrica, tá? Vi o senhor ontem, professor. Oi? Vi o senhor ontem. Isso me viu? Isso, eu tava lá no Cine fazendo promessa pro Paysandu não cair, não era isso? Ixi, se for depender de mim, o Paysandu e o Remo também junto. Os dois estão na série H. Que se tem uma coisa que aí eu é não, outro. que se tem uma coisa que eu não acompanho, né, é o futebol. Não, faz tempo, quando eu era moleque, né, eu jogava assim para alegrar quem é do Remo, né? Quando eu me ligava nisso, eu torcia pro Palmeiras e pro Remo, né? Mas hoje em dia nem sei quando é que tem jogo. Sou muito por fora, muito, 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 muito. O Márcio não gostou porque eu torço pro Remo, né? Eu achei engraçado uma vez assim que eu ganhei uma camisa do Flamengo, de um tio. Aí eu vesti a camisa, né, do Flamengo e fui comprar pão. Aí o rapaz na padaria lá, é hoje, né? É hoje. Aí eu que ia ter jogo, né? Ia ter jogo do Flamengo. Ela sei de nada, rapaz. Mas é isso que é a vida, né? Vai levando a gente para algumas situações e minha vida hoje em dia é só trabalho. Só trabalho. Minhas diversões são outras, né? Mas sim, eu gosto, né, de ver gols, enfim, coisas antigas. Mas torcer mesmo, não tenho mais esse tempo. Voltando para você, tranquilo, pessoal? Atividade um, atividade 2. Tranquilo. Tá, para o pessoal que está chegando agora, tá, na noite de hoje, como a gente teve algum probleminha aqui em relação às atividades, aí eu liberei aqui as 4 atividades, tá? São essas 4, tá? Que a UC ela possui, e eu estou explicando cada uma delas, tá? Eu já expliquei a primeira atividade, como vocês deverão fazer, agora a gente terminou, né?
de explicar a atividade 2. Então, vamos partir para as demais. Vamos lá. Atividade 3. Olha só. Essa atividade 3, deixa eu olhar aqui embaixo. Essa atividade 3, ela tem um documento aqui, né? Só que esse documento é mais uma ajuda para vocês entregarem, né, a atividade, tá? Porque essa atividade vocês vão ter que criar um documento novo, né? Mas eu vou já dar o norte para vocês aqui. Olha só. Nessa atividade, ó, será necessário desenvolver, né? Vocês vão criar, né, tá? Um plano de manutenção preventiva, tá? Para um motor trifásico, né? E um plano de manutenção preventiva para um inversor de frequência. Aí todo mundo sabe aqui o que é um motor, né, pessoal? Todo mundo sabe o que é um motor de indução trifásica. E pergunto, vocês sabem o que é um inversor de frequência? Sim, professor. Sim, então todo mundo sabe. Então, olha só. Inversores, né, e motores trifásicos são elementos, né, muito, mas muito presentes na indústria, tá? Toda a indústria ela tem uma porrada de motores e uma série de inversores, tá? E esses inversores, esses motores e os outros componentes de uma indústria, eles precisam de uma manutenção. Então, qual é o objetivo dessa atividade? Imagina que vocês agora são responsáveis, né, pela manutenção, tá, de uma empresa e o chefe de vocês chega, né? Olha, Valdinei, né? A gente vai precisar agora começar a fazer a manutenção desses inversores, desses motores, né? A gente tem que criar um plano de manutenção para eles, tá? Aí tu, bora, vou fazer. Aí ele pode te perguntar, tu consegue fazer? Aí tu, consigo. Né? Então tá, E, bola aí. o Sérgio está no grupo aí, vai começar a me cobrar, todo dia me cobra. Ah, é. Aí tu vai criar, né, um plano de manutenção. Aí como que vocês vão criar esse plano? É uma planilha, né? Olha só. Aqui tem um exemplo, né, de assim que vocês tem várias informações que vocês podem estar utilizando para criar essa planilha de vocês, ó. Essa aqui é do inversor de frequência, ó. Porque tu vai criar uma planilha lá com plano de inversão, de plano de manutenção para o inversor e uma planilha, né, para manutenção de motor. Daquelas tipo checklist, entendeu? Ó, inspeção visual, uma parte, né? Inspeção visual. Aí tu vai colocar alguns itens, né, que devem ser verificados. Foi verificado ou não? Limpeza, verificação de tensão. Deixa eu ver aqui um negócio aqui. Cheque. Checklist. Manutenção. Olha só, tá ajudando vocês aqui. Já tô igual uma mãe, um marido. Ó, no Google tem um montão de modelo, né? Ó, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui é verificar. Essa aqui é de óleo, né? Ver uma aqui de. Ó, motor. Checklist, motor. Aí tem todos os elementos, né?
que são verificados em uma manutenção, tá? É igual aquela, tipo, tu leva o carro, né? Leva o veículo, enfim, para fazer a manutenção, né? Lá dele. Aí tem aqueles itens, né, que são verificados na manutenção. Aí vai seguindo cada um deles. Ah, ok, não ok. Entenderam essa atividade aqui? Basicamente vocês vão criar, né, um plano de manutenção estilo checklist, um para motor e um para inversor. Aí vocês podem pesquisar na internet, Tem né? uma tabela, professor? Isso, deixa eu ver se eu abro um aqui mais. Isso aqui, caminhão, motor trifásico. Ah, isso aqui tá bacaninha. Professor, a gente usa a manutenção preventiva lá através do mobile. Eu poderia fazer ele, por exemplo? Sim, sim. Olha só. Deixa eu fechei, foi. Professor, eu faço o check lá do compressor. Aí tem um motorzão lá e faz do rolamento, né? A temperatura. Isso, Temperatura que tá. porque a ideia é a seguinte, igual como eu estava dando um exemplo, vocês agora são responsáveis pela manutenção, né? Ou pela equipe de manutenção. Então, te coloca numa situação onde tu agora é o líder, né, da manutenção em uma empresa que antes não fazia, por exemplo, esse trabalho, né, de manutenção preventiva, tá? Isso aqui tá até amarrado na questão, né? É um plano de manutenção preventiva. Aí um para um motor e outro para um inversor. Aí, quer dizer, você vai criar a forma mais fácil de fazer esse plano de manutenção é através de um checklistzinho desses aqui, né? Que eu estou apresentando um modelo. Então você vai criar um desses. Claro que ninguém vai criar nada do zero, né? Vê que na internet tem diversos modelos, tá? Que vocês podem fazer adaptações. E quem já trabalha aí na área, já tem um modelo, você pode utilizar o modelo que vocês já trabalham, tá? Os colegas que citaram aí os exemplos, né, que já fazem cotidianamente, tá? Podem fazer, tá? Aí tu vai pensar assim, eu tenho um motor e a gente vai fazer uma preventiva nele. Quais são os itens, né, que a gente verifica? Então, tu vai Só posso listando utilizar cada do um motor, deles. professor? Oi, Márcio? Só posso utilizar do motor e do inversor? Isso. Tu E vai tem outros criar. equipamentos, não pode, né? Não, não. O da atividade aqui em si é Ok. para motor trifásico, tá? Uhum. E para o inversor, tá? Beleza. Porque assim, Márcio, qual é o checklist que tu já tem aí, o plano de manutenção? Do maquinário geral, né? Inclui motor, inversor, todo tipo de maquinário. Não restringe Entendi. só um. Então, tipo, tu pode manter o modelo, né? Tu pode manter Nessa planilha. um modelo que tu já tem, né? E os itens que são verificados, tu pode te basear pelo que está aqui, ó. Por isso que tem esses documentos aqui que é para te ajudar, entendeu? Para te dar um norte, né? Por exemplo, aqui, ó, plano de manutenção de um motor. Aí o que é verificado? Ó, na inspeção visual, questão de limpeza, lubrificação, teste de isolamento. Entenderam? Beleza. Essas informações que estão aqui, que inclusive estão aqui nesse documento também, tá? Esse documento também são mais informações adicionais que estão aqui para ajudar vocês nessa atividade. Então, tranquilo em relação a essa atividade, tá? Vocês vão criar um plano de manutenção preventiva, tipo checklist, né? Para motor, tá?
e para inversor. Aí vocês anexem os dois PDFs, tá? Ou Word, né? Em apenas um documento, tá? Em apenas um documento e enviem, tá? Lembrando que quem for fazer em grupo pode fazer, mas cada um de vocês faça um envio individualmente. Tranquilo? Podemos ir para a quarta e última atividade? Tudo certo. Então vamos lá. Aqui já tá. Tá, ó. Quarta atividade. A tarefa é elaborar um relatório de procedimento de segurança, né, separado para o inversor e o motor. Olha só, agora, tipo assim, ainda há pouco, né, na atividade 3, a gente tinha que criar um plano de manutenção, né? Modelo checklist, tá? E agora a gente vai criar uma espécie de um relatório, também para o motor e para o inversor, tá? Só que agora é um relatório de procedimento de segurança, tá? Para operar o inversor, né? E também para proceder, né, com o inversor de frequência. Quer dizer, o foco, né, dessa atividade aqui são os procedimentos de segurança. É tudo o que pode e o que não deve ser feito no manuseio, no serviço em si, na operação em si, tá? Aí aqui tem alguns modelos aqui. Deixa eu ver essa aqui. Só um momentinho, pessoal. Deixa eu ver. Tá. Aqui, só um momento. Cadê a página? Acho que é essa aqui. Essa. Essa mesmo. Nessa aqui, tá? Tem algumas informações, né? Inclusive tem até também um exemplo aqui, né, de um checklist aqui, tá? Daquela atividade. Mas tem alguns procedimentos aqui, né? Tem uma explicação. Deixa eu ver. Inspeção geral. A frequência com que deve ser realizada as inspeções depende do tipo de motor. Tá explicando, né, aqui procedimento, enfim, tá? Deixa eu ver só um negócio aqui. Tô achando um negócio estranho aqui, só um momento. Tá, olha só, porque essa atividade eu estava vendo aqui, ela já está quase toda pronta aqui, ó, nesse anexo aqui que já está postado, tá? Então, vocês vão, basicamente, na verdade, resumir, né, esse anexo aqui, ó, tá? Esse anexo, fazer um resumo dele, tá? Porque aqui é criar um relatório, né, de procedimento de segurança para o inversor e para o motor. Vocês vão ler, ver se consta já para os dois, senão tu vai ter que criar um para o outro. Por exemplo, aliás, deixa eu falar algo antes, né? E também vou ter que criar uma lista de ferramenta
que é necessária, né, no momento da operação, no caso da manutenção. Então vamos lá. Vou resumir o que vocês vão fazer aqui. Tu vai criar um relatório, né? Nesse relatório tu vai descrever passo a passo, né, o que deve ser feito no momento da manutenção em si, porque ainda há pouco a gente não estava elaborando um checklist, né, de plano de manutenção. Então aqui tu vai criar um relatório contendo os passo a passo. No momento da substituição, né, por exemplo, deixa eu ver o que aqui. Ou no momento da verificação da temperatura. No momento da verificação da temperatura do motor, deverão ser utilizados, né, óculos de proteção, luva, né, enfim. E todas essas ferramentas utilizadas, tu vai ter que escrever elas separadamente, tá? O probleminha que tem aqui nessa atividade é porque praticamente ela já está quase que pronta aqui. Vocês vão fazer apenas um resumo. Mas assim, não sei se ficou meio confusa a explicação dessa atividade, mas vocês entenderam mais ou menos o que é para fazer nessa quarta atividade? Sim, professor, mais ou menos. Deixa eu entender o Quem não, conceito. alguém não conseguiu entender? O professor não conseguiu Entendi que entender nessa direito, não. parte aí. Desculpa, amigo, pode falar. Não consegui entender bem, não. Quem mais não entendeu? É especificar as ferramentas, professor, nessa parte aí, a qual eu vou usar. Sim, ó, porque aqui, ó, já tem aqui, ó. Deixa eu só olhar um negócio aqui. Porque essa postagem aqui dessas não é só eu que faço, né? Aí só tô olhando um negócio aqui, só um momentinho. Deixa eu só me situar aqui. Parará. Tá. Esse documento que está aqui, esse que está aqui, ele já é, na verdade, tá um relatório, né, de procedimento de motor, tá? Já é um relatório de procedimento para o motor. Cadê? Tá aqui, aqui, tá? Ele já é um relatório de procedimento de motor. Ó, medir resistência de reisolamento, né? Tá falando aqui alguns itens. Drenar o motor, após a drenagem, recolocar os drenos, verificação do cabo de alimentação. Aí tem aqui aquele plano de manutenção, né? E aqui a lista de ferramenta, tá? Deixa eu olhar aqui essa outra atividade, se não é a do inversor. Esse outro aqui. Rapaz, esses dois documentos aqui são os mesmos. Ah não, tá aqui. Encontrei.
Tá, deixa eu mostrar para vocês. Vou simplificar essa atividade aqui. Tá aqui, já está aparecendo para vocês, né? Tem 2 documentos lá. Aí um já é o do motor e o outro já é o do inversor, tá? Então, vou fazer o seguinte com vocês, tá? Em relação a essa quarta atividade, porque já está pronto aí praticamente, né? Isso que eu abri agora, eu olhei, agora já está pronto. Isso aqui, tá? Então já está pronto ali o relatório, né? Do motor e esse agora o do inversor, tá? Então eu peço que vocês apenas façam um resumo desses dois, tá? Do motor, do inversor e façam um envio, tá? Pode ser no Word, em PDF, tranquilo? Tranquilo. Melhor, né? Mais fácil, tá? Porque não faz muito sentido tu ter um monte de trabalho se já tá pronto, tá? Porque como eu tô com um montão de documento aberto aqui, aí eu tava me confundindo com outros documentos, tá? Então, quarta atividade, resumão. Tranquilo, pessoal. Então, em relação a essas atividades, da 1 a 4, acho que agora foi o Lucas que não tinha entendido, né, Lucas? A quarta atividade ficou melhor agora? Só para fazer um resumo nas duas? Entendi, consegui entender. Tá. Então, em relação às atividades aí agora de boa, pessoal? Tranquilão? Então, pronto. Professor, boa noite. Boa noite, Adriano. Eu cheguei agora há pouco do trabalho e só agora eu sei que eu vou tomar tempo aí, mas só uma pergunta. Tá gravada essa aula porque eu vou ter que ver, porque a primeira e a segunda eu não participei, entendeu? Da atividade que o senhor passou, só participei da terceira e a quarta, mas se tiver gravada eu vou dar uma Não, olhada depois, pra não tomar tempo da galera, beleza? não, tá gravada, tá gravada. E assim, eu já até conversei com o pessoal, todas essas atividades, da 1 a 4, eu deixei com que vocês façam de grupo, né? Quem quiser fazer individualmente pode fazer, quem quiser fazer dupla, trio, tá? Vocês podem fazer. Só que em relação ao envio, tá? Aí cada um deverá fazer o seu envio individualmente, tá? Em relação a como fazer, né, a atividade 1 e a 2, que foram as que tu perdeu, aí tá gravado, tá? E não é preciso depois tu assistir a aula gravada todinha, do começo ao fim. Só assiste lá até a explicação das duas, mas tá bem tranquilo, né, acho que é a atividade 2 também que teve um problema semelhante, porque depende do presencial, tá? Mas toda a explicação, o que a gente acordou, tá lá no grupo, tá? Tranquilão, pessoal? Positivo. Então vamos lá, né? Eu pensei que a gente ia demorar mais nessas atividades, mas aí... Professor, boa noite. Boa Sobre noite. relação Pode falar. a essas aulas que não teve do presencial. Pode repetir, eu não sabe porque tá dando um eco. Aí eu não consegui ouvir. Sobre as aulas presenciais que não está tendo. Como é que a gente vai recuperar isso? Pois é, essas questões aí eu sou totalmente, né, nem eu sabia dessas questões, porque tipo assim, o Senai em si é um só, né? Só que o curso de vocês, como é semipresencial, né? Aí tem a etapa aqui online e tem a etapa do presencial. Aí, em relação às atividades, a uma série de questões, é meio que separado, entendeu? Tipo assim como eu não sei, né, exatamente, né, o que vocês estão vendo, e se estão vendo, também eles não sabem, né, a questão daqui do online. Então, essa questão aqui, que como foi relatado também mais cedo, né, eu não sabia que vocês não estavam tendo aula, aí em relação à possível reposição,
aí só lá no presencial mesmo, com o setor responsável, para ele dar uma posição para vocês, tá? A única coisa que eu consigo ajudar vocês é em relação aqui, às dúvidas, as atividades em si, e as atividades aqui do online, tá? Tranquilo? Mas, Jeffrey, né, e também para todos os demais, eu creio, falando assim, né, por mim, eu creio que seja uma questão fácil, né, de resolver, até porque vocês não têm aula todos os dias, né? Então eu creio que dá para resolver sim essa questão. O difícil seria, né, se vocês tivessem aula todos os dias, né? Aí para repor, aí ou teria que ir mais cedo, ou sair mais tarde, ou ir no sábado, né? Mas aí na questão de vocês já é mais simplificada, mas eu tenho a certeza que vocês não ficarão no prejuízo em relação a isso. Tranquilo? E professor, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Na verdade, a gente já está no prejuízo já, professor, porque alguns alunos não podem vir em alguns dias da semana, né? Tipo terça, quinta. E outra também, a gente tá com um professor que não era para ser o professor, né? Que é o professor de elétrica, tá dando para aula para gente de mecânica e lá na oficina de elétrica, né? Ele nem acesso no início ele não tinha lá da mecânica aí os equipamentos, aí teve que bolar mais aula lá. Porque aí nosso esforço, mesmo a gente se esforçando o máximo, fica difícil, porque sem professor e sem ter aula. Seja, no momento estão sem professores de mecânica, é isso? Realmente o colega falou uma coisa verdade aí, que a gente não está tentando acompanhar. Eu sei que tem pessoas que têm o QI mais elevado, né? Ninguém é igual. Tem pessoas que nunca não participou ainda de alguma indústria e não sabe, eu acho que está voando sobre isso, né? Porque até eu mesmo fui uma das pessoas que questionou, chamei o coordenador, conversamos com ele queria até parar o curso, porque não tinha profissional na área. Eu falei, não, mas a gente está sendo prejudicada, porque não pelo profissional estar aqui. Eu falei na frente do nosso professor que está tendo aula lá, o professor Rosivaldo, que ele é mestre em elétrica e está precisando de pessoas da mecânica. Aí fica complicado para a gente, entendeu? Porque o curso de vocês é eletromecânica, né? Eletromecânica. Tipo assim, não sei em relação à competência dele. Se ele está ministrando, deve ter, né? É porque eu falando por mim, né? Assuntos relacionados à mecânica, alguma coisa básica, assim, eu desenrolo na pneumática, hidráulica, enfim, mas os outros mais específicos a professora Nayara e o professor Felipe, né, que são especialistas na área. A minha área mesmo é elétrica, tá? Então, pessoal, essas coisas assim, vocês têm que conversar, né, com a coordenação lá para verificar isso aí, né? Que é complicado, realmente, me colocando no lugar de vocês, tá? Mas vamos lá. Fica só Não, tranquilo, eu tô aqui, né? Assim, eu já ministrei umas 6 com vocês, né? E vocês já mais ou menos sabem, né? Como eu sou um cara bem maleável, procuro compreender, né? Eu me coloco no lugar de vocês e vocês estão certíssimos, tá? Assim, eu gostaria muito, né? De também participar da etapa presencial com vocês, conhecer vocês pessoalmente, né? Só que a gente tá longe pra caramba, né? Tá? Mas assim, o que eu posso fazer, né, é apenas aconselhar, né? Aconselhar. Se fosse um problema assim que fosse diretamente a resolução, né, do mesmo, diretamente aqui online, né, aí eu talvez faria alguma coisa, mas aí como é uma questão já que envolve o presencial e ainda mais em relação a instrutor em si, né, laboratório, são coisas que eu nem sabia disso, né? Estou sabendo agora aí, através do desabafo de vocês. É assim, professor. Vamos dar um exemplo aí.
nós ficamos um mês de férias, certo? Nós pagamos, certo? Mesmo estando de Sim. férias, não tendo aula, nós pagamos o mês. Quando foi agora esse mês, bem dizer, nós pagamos, já pagamos, e bem dizer, a gente teve uma aula no mês. Mais ou menos isso. Uma Então, aula. bem dizer isso, porque até agora a gente está com mais de três, eu acho, quarta-feira que nós não temos aula. Olha, então eu vou fazer o seguinte, né? O que eu posso fazer, né? Porque eu sou aqui do online e eu tenho aqui a responsável, né? Aqui a minha liderança. A minha liderança. Deixa eu ler aqui só a mensagem do colega. Não, não, Lucas. Aqui em Belém, não. Eles são presenciais. Presenciais. Tem alguns, assim, não em nível técnico, né? Que são online, tá? Mas aqui em Belém eles são presenciais, mas em outras localidades aí semi-presencial. Vocês são de onde mesmo? Que como eu tenho turma de vários lugares, eu me confunde. Vocês são de Castanhal. Castanhal, sim. Aí Castanhal, como é o outro? Tem Santarém, Altamira, tem outro lugar que eu esqueci, Bragança. É tudo dessas localidades são tudo semipresencial, tá? Aqui em Belém não é. Então o Jeffrey perguntou que é uma orientação, né? Assim, como vocês estão me passando isso, né? Não sei nem como a gente entrou nesse assunto. Mas como vocês estão me passando isso, eu vou amanhã, né? Vou falar para minha responsável, aí ela entra em contato direto, né, com o coordenador lá. Então eu quero que vocês pontuem para mim. Tem essa questão do professor, né, que vocês sentem a necessidade, né, de alguém da mecânica, o que mais? A questão das aulas, né, que vocês estão um tempo sem ter. Tem mais alguma outra questão? Hein, pessoal? Acho que é só, professor. Esses dois problemas, a questão das aulas, né? Porque assim, lá no presencial vocês tiveram um outro professor, além do que está com vocês, ou foi sempre o mesmo até então? Tem um professor de mecânica lá, só que ele tá com outra turma. Ah, entendi. Entendeu? Aí. Mas, O professor de mecânica que deu, a gente já passou por, eu acho que na mecânica, nós passamos pelo o Walter, nós passamos pro Soltaí, e eu acho que foi só. Agora, e foi aulas beleza, entendeu? Que deu pra gente aprender bacana. E da elétrica também, o professor muito bom, Rosivaldo. Nós tivemos outro professor lá que no início também bom, mas é isso. E a aula presencial também é boa, da Nayara, a sua aula. É o que, bem dizer, o que tá salvando é as aulas online, né, no momento. tranquilo, entendi. Tá, então eu vou repassar essa situação para você, para minha responsável amanhã, para ver o que pode ser feito, né, para que não haja mais esses problemas, tá? Então vamos lá aproveitar esse restinho de tempo que a gente tem e vamos falar um pouquinho, né, de CLP. Aí eu peço que, eu sei que tem alguns que já têm um certo entendimento, né, de CLP, tá? Professores, Felipe, professor Nayara já deve ter comentado alguma coisa com vocês e eu vou apenas acrescentar algumas coisas aqui, tá? Vamos lá. Vocês conhecem esse programa de computador que estou apresentando para vocês? É o CAD-CIMO. Alguém já conhecia? Sim. Tranquilo, tá. Então, o CAD-CIMO, ele é um software, né, que é muito bom também para você aprender CLP, tá? Mas bora lá. Primeiro, CLP. Deixa eu pegar um aqui. Aqui. Peguei um aqui, um logo da Siemens, tá?
Vamos lá falar um pouquinho a respeito do CLP. Tem bastante coisa para falar, mas eu vou dar um resumão aqui nessa 1 hora para vocês, tá? CLP, ele é o primeiro nome, né? O controlador lógico programável, tá? O CLP, ele foi um dos responsáveis aí pela terceira ou quarta revolução industrial, tá? O CLP é o cérebro da indústria, né? Se a gente for fazer uma analogia, tá, com o corpo humano, o CLP equivale ao nosso cérebro, tá? Aí olha só, o CLP, vocês já ouviram falar da história do desenvolvimento dele, tá? Conhece aquela empresa GM, General Motors, né? Uma fabricante de veículo, né? Essa empresa, ela estava com o seguinte problema, tá? Imagina, eles estavam lá fabricando um carro, né? Fabricando um carro, e em dado momento, né, na linha de produção, tinha que parar a fabricação daquele veículo, tá? E passar a construir um outro, totalmente diferente. Então, quer dizer, tinha que preparar a linha para agora a montagem daquele novo veículo, tá? Um produto diferente. E quem já trabalhando na indústria sabe como é, né? Quando tu tem uma linha que é dedicada à produção de vários outros produtos, tu tem que ajustar aquela linha. Então, toda a automação, né, na época, os painéis, né, responsáveis pela automação eram painéis muito grandes, cheios de relés eletromecânicos, tá? Então, diz aí a literatura, né, que muitas das vezes era melhor construir um painel novo do que ajustar toda a lógica dos relés envolvida no processo. Tá? Então ela estava com esse problema. Poxa, a gente quer algo, né, um produto que seja responsável pela automação, mas que seja fácil, né, a gente realizar ajustes no mesmo. Tá? E o CLP ele foi, né, desenvolvido para resolver essa problemática. Tá? O CLP, né, vamos fazer uma analogia aqui com o corpo humano. Como é que ele funciona? Tá? Imagina que tu tá andando numa rua, né? Tu tá andando, aí ó, tu observa um buraco, uma cratera. Quer dizer, os teus olhos viram. Aí para quem é normal, para quem é normal, né? Ó, o teu cérebro, né? Os teus olhos identificaram aquilo ali, é o teu cérebro vai mandar o comando, né? Para tua perna, né? Desviar daquele buraco. Senão tu vai cair ali. Né, assim pela lógica que funciona, o CLP é mais ou menos assim. E se a gente for dividir ele em apenas 3 partes, ele tem a parte principal aqui, que é a parte do processamento dele, tá? Que equivale ao cérebro, né? E ele tem entradas, tá? Entradas e saídas. Eu vou desenhar um bonequinho aqui. Olha só, essa parte principal aqui do CLP, que é um computador, né, pessoal? Um computador. Ela equivale aqui, ó, ao cérebro, né? As entradas do CLP, tá? Vou desenhar aqui até um olho aqui, ó. Um olho, um nariz, uma orelha. Isso aqui é meio orelhudo, tá? Essas entradas equivale aqui, ó, a esses elementos do corpo humano, ouvido, olhos, nariz. Na prática, aqui nas entradas do CLP, a gente liga os sensores, tá? Os sensores industriais, sensor óptico, sensor indutivo, capacitivo, sensores mecânicos, sensor de temperatura, enfim, são aqueles que detectam, né? São elementos que detectam
a alteração de um ambiente, né? Estão ali monitorando grandezas físicas, muitas das vezes, tá? E nós aqui, né, como indivíduos, nós temos diversos sensores, né? Ó, nosso nariz é um tipo de sensor, né? Nossos ouvidos, né, eles captam os sons, nossos olhos observam o ambiente. O que seria mais sensor no nosso corpo? Quem dá um exemplo de outro sensor aí no nosso corpo? A pele, pessoal, a pele, tá? Imagina, tu vai encostar numa superfície quente, né? Aí, quando tu encosta, qual é o natural, né, que ocorre, né? A pele ali, ela detecta, né? Ela sente aquela temperatura elevada, aí já vai vir o comando aqui para a mente, né? Ó, pela lógica, né? Tu vai tender a afastar, né? Afastar a mão daquele local ali para que tu não seja cometido, né, de uma severidade maior, tá? Então, o CLP tem a parte do processamento e tem a parte que a gente vai ligar os sensores, tá? E o CLP ele tem aqui a terceira parte, né, que são as saídas, né, as saídas do CLP. Na saída, a gente vai ligar os atuadores. Ó, na entrada a gente liga sensores, que são dispositivos que detectam, né, alterações no meio ambiente, tá? Detectam aí ações. E na saída a gente liga os atuadores. Os atuadores, eles são algo que vão modificar, são elementos que vão modificar, interagir, né, no meio, tá? Que vão modificar algo. Por exemplo, um exemplo de um atuador no corpo humano, os músculos, né? Nossa mão, pé, né? Perna, né? São atuadores. Olha só, eu consigo modificar, eu consigo mover algo apenas olhando? Não, tu não consegue modificar, mas tu consegue mover algo com as mãos, com os pés. Então, estão conseguindo compreender, tá? Os sensores, eles apenas captam, né, grandezas físicas do meio, e os atuadores interagem de fato no meio. Então, olha só essa analogia aqui como é muito boa, né? Olha só, o nosso parceiro aqui, ele visualizou algo, né, através dos olhos, e se ele visualizou algo, essa informação vai vir aqui para o cérebro dele, né? Vai vir para o cérebro. E a depender da programação que está na cabeça dele, ele vai fazer alguma coisa. Se ele é normal, né, ele vai agir dentro da normalidade, vai mandar um comando para os atuadores, né? Para os atuadores fazerem alguma coisa mediante aquela informação recebida, tá? É assim que funciona o CLP, tá? Nas entradas a gente liga sensores e na saída atuadores, tá? Então, essas saídas aqui, elas vão ligar esses atuadores mediante a programação que é feita, tá, no CLP. Por exemplo, se eu ligo apenas um botão aqui, né? Ó, liguei um botão aqui numa entrada. Todas as vezes que esse botão aqui for pressionado, aí eu vou fazer uma programação no CLP, né? Vou utilizar uma das linguagens, né, possíveis aí. E de acordo com aquilo que está escrito lá na programação, o CLP ele vai fazer alguma coisa em relação às saídas. Por exemplo, com apenas um botão eu posso fazer uma série de coisas em relação à programação, né? Por exemplo, eu não posso fazer nada se eu quiser, toda vez que o botão for pressionado,
que está ligado em uma determinada entrada. Não faz nada, o CLP não vai fazer nada, né? Ou ó, nessa questão aqui, nessa situação, nesse caso, né, esse CLP ele tem 4 saídas, onde a gente poderia ligar, por exemplo, 4 sinaleiros. Então, eu poderia na programação escrever, né? Todas as vezes que esse botão for pressionado, liga só a saída 1, ou liga só a 2, ou liga só a 3, ou liga só a 4, ou liga a 1 e a 2, a 1 e a 3, a 4 e a 2, liga todas só de uma vez, liga todas só de uma vez, mantém aceso por 10 segundos, depois desliga só a 3. Vocês estão vendo a infinidade de possibilidades que eu posso fazer a partir do momento que eu compreendo isso, tá? Conseguiram entender a forma de como ele funciona? Tá? Sim. Esse é o primeiro entendimento, tá? Que eu creio que a maior parte de você já ouviu falar, tá? Isso que a gente tem que entender, tá? De forma técnica, tá? Assim, comentando, né? Essas entradas aqui, né? O CLP ele vai ter entradas digitais e entradas analógicas, tá? Todas essas informações tem lá no conteúdo SCORM, né? Tá lá no livro, tá? Estou apenas fazendo um resuminho aqui para fazer uma demonstração para vocês, tá? Então ele tem entradas digitais e entradas analógicas. Quer dizer, eu posso ligar sensores digitais e sensores analógicos. Sensores digitais são sensores que têm um comportamento digital, ou está ligado, ou tipo assim, ou ele envia um sinal, ou ele não envia. Por exemplo, um sensor digital, uma chave, né, um botão. Quer dizer, essa chave ela vai estar ligada numa fonte, por exemplo. Então, todas as vezes que eu ligo a chave, vai chegar a tensão da fonte na entrada. E quando eu desligo a chave, não vai mais ter tensão na entrada da fonte. Tá? Então, um sensor digital, ou ele entrega, né, toda a tensão ou toda a corrente na entrada, ou não entrega nada. Quer dizer, ou está ligado ou está desligado. Esse é um sensor digital, tem esse comportamento. Ou é ou não é, ou é 0 ou é 1. Já um sensor analógico, como por exemplo um sensor de temperatura, ele vai enviar diversos valores na entrada do CLP. Por exemplo, considera um sensor de temperatura e eles têm por padronização esses sensores ou enviarem sinais de tensão ou sinais de corrente. Quando é um sensor que envia um sinal de corrente, geralmente ele envia 4 a 20 miliamperes. 4 a 20 miliamperes. Quer dizer, se a temperatura é 15 graus, envia 4 miliamperes. Um exemplo, tá? Não estou dizendo que é assim. Se a temperatura é 50 graus, ele envia 20 miliamperes. Né? Se for metade disso, envia metade da corrente. Então, quer dizer, um sensor analógico, ele não envia apenas um ou outro valor. Né? Ele vai enviar diversos valores de tensão ou corrente na entrada do CLP. Tá? E nós devemos programar ele, tá, para essa finalidade, de acordo com esse funcionamento. Em relação às entradas, o que a gente deve conhecer é isso. Ele tem entrada digital, tem entrada analógica, a entrada digital funciona assim, a entrada analógica funciona dessa outra forma. E uma última informação em relação às entradas que a gente deve prestar atenção é se as entradas elas são do tipo P ou do tipo N. Tá? Isso aqui é importante. Do tipo P, quer dizer que eu só consigo ligar, né, sensores que enviam o positivo na entrada. E os do tipo N são sensores que enviam sinais negativos na entrada, tá? Porque não sei se vocês já foram apresentados, mas vão ou não vão, se não vão ser apresentados futuramente.
né? Tem sensor PNP e NPN, né? Sensor indutivo, capacitivo, retroreflexivo, sensor óptico, sensor ultrassônico, tá? São sensores industriais. E ou eles enviam um positivo ou um negativo, tá? Aí eu tenho que saber também qual é o tipo da entrada do CLP. É do tipo P ou é do tipo N, tá? Então são essas informações relacionadas à entrada, tá? O tipo, se é P ou N, se é digital, se é analógica, tá? Em relação à saída, o que a gente precisa saber, fora a quantidade de saídas, né? Por exemplo, esse CLP aqui ele tem 4 saídas, mas o que é importante conhecer é qual é o tipo de saída. O tipo de saída é relacionado a qual é o tipo de chave que é atuadora, que está atuando, né, nesse CLP. Para a gente entender como é que funciona uma saída de um CLP, basta a gente lembrar de como é um interruptor. Todo mundo sabe aí ligar um interruptor desse que comanda uma lâmpada? Sim, né? Quem é que não sabe? A saída de um CLP, ela funciona como se fosse um interruptor de lâmpada, tá? Só que no interruptor, quem vai lá, né? Quem vai lá para ligar a lâmpada somos nós, né? A gente vai lá, pressiona o interruptor, a lâmpada acende. Somos nós que comandamos o interruptor. Já quem comanda, vou chamar de interruptor, mas não é, tá? Quem comanda esses interruptores, né? É o CLP. É ele que liga e desliga essas saídas aqui, tá? Ele que liga e desliga mediante a programação que foi feita nele. Tranquilo? Tá. Então, em relação aos tipos aqui de interruptores, aí a gente compreende o seguinte, tá? A gente deve saber, na verdade. Tem CLP que tem saída a relé, que é uma chave eletromecânica. Tem CLP que tem saída a transistor, que também é uma chave, só que uma chave eletrônica, tá? E tiristor, que também é uma chave, só que é eletrônica, tá? Então, saída relé, que é uma chave eletromecânica, tiristor e transistor, que são chaves eletrônicas, tá? Aí, de forma mais técnica, né? As que têm a capacidade maior de corrente são a relé, tá? Só que tem um problema que elas têm uma vida útil mais reduzida, devido ter, né, sempre um movimento ali, né, mecânico, né? Chave abrindo, fechando, né? Aí com o tempo elas estragam mais rápido, não que seja tão rápido, né? Isso vai depender da aplicação em si. E saída transistor e tiristor já são, tem uma capacidade de corrente menor, mas elas são mais rápidas no chaveamento, tá? São indicadas para umas determinadas situações. Aí eu deixo para vocês pesquisarem mais sobre os tipos, tá? Porque em relação à especificação em si de um CLP, né, mais o pessoal da automação, da liderança, né, da engenharia que faz essa especificação. Nós, como técnico, devemos conhecer, né? Conhecer os tipos de entrada, os tipos de saída e entender basicamente como é que funciona, tá? Então, em relação à CLP, o que a gente precisa entender inicialmente é isso: os tipos de entrada, os tipos de saída e como é que isso acontece, como é que ele funciona mais ou menos, tá? E é exatamente dessa forma como eu expliquei para vocês. É só lembrar da analogia do corpo humano, tá? Então, vamos lá. O CLP, como o próprio nome já explica, ele é um controlador, né? Controlador, ele controla as saídas dele, né? Mediante os sinais que ele recebe na entrada e mediante a programação que é feita nele, tá? Ele é um controlador lógico programável, tá? Essa lógica está relacionada, né? Esse lógico do nome está relacionado com o tipo de programação, tá?
que é desenvolvida, né, pelo programador, tá? Que as programações, elas têm uma lógica em si, tá? Por exemplo, eu creio que posteriormente vocês vão ver algo relacionado a comandos elétricos, tá? Comandos elétricos. E o funcionamento de um comando elétrico tem uma certa lógica, tá? Mas é uma lógica mais engessada. Tu não consegue mudar tanto assim, né, a forma daquela lógica de comando elétrico funcionar. Já no CLP, a gente tem uma versatilidade muito grande, tá? Tu consegue fazer com que algo funcione, né, de diversas formas diferentes. Tu consegue ter o mesmo resultado. Para concluir essa parte aqui do resumão, né, do CLP, eu comentei aqui que para ele funcionar, ele deve ser programado, tá? Tu deve programar ele, porque assim, vamos agora nos imaginarmos no mundo real, né? Alguém comprou um CLP, tá aqui o CLP, e tu vai ligar, né, as entradas, a saída, que eu já vou fazer isso aqui. Tu vai instalar tudinho, né? Alimentar ele, ligar os sensores na entrada, ligar os atuadores na saída, tá. Só que ele só vai funcionar de acordo com a programação que for feita nele. Então, olha só, esse CLP aqui é um logo, né? O modelo dele é um logo, tá? Que é o mais barato, né? Da Siemens. Esse aqui vocês até encontram na Shopee, né? Acho que uns R$ 800, 700, 500, tá? Ele é o modelo logo da Siemens, tá? Aí tu comprou o CLP, tu vai ter que ir no site da Siemens baixar o software, né, de programação dele. Ah, tu comprou um da VEG, né, modelo tal. Tu vai lá no site da VEG e baixa o software de programação, tá? Essa, na verdade, é a grande dificuldade do CLP, né? É tu mexer no software de programação dos CLPs, tá? Porque cada fabricante, cada modelo, né, o software ele é diferente, né? Tem diversas funcionalidades diferentes. Claro que tem diversas que são comuns, mas existe uma certa diferença de um para o outro, tá? E tem a questão de softwares que são em inglês, outros são em português, então é a grande barreira do pessoal, tá? Só que a barreira maior, na verdade, que eu considero, não é nem o mexer no software em si. A principal barreira é a programação em si, você desenvolver a lógica de programação, tá? Olha só, existem, se não me falha a memória, 5 linguagens de programação, tá? Texto estruturado é uma forma que eu consigo, né? É uma linguagem. Graphset é outra. Aí tem o diagrama de blocos, tá? E tem o ladder, né? O ladder, que é o mais comum. Tem uma outra que eu esqueci, talvez eu lembre depois, tá? Cada uma dessas linguagens de programação, ela foi pensada para um público em específico. Vocês, né, nós que somos da eletrotécnica, tipo assim, ela foi pensada no profissional da elétrica que trabalha com comandos elétricos, com elétrica em si. Então, quando tu pega uma linguagem ladder, tu vê que ela é muito parecida com um diagrama de comando. Aí essa é a ideia de quem desenvolveu o ladder, para facilitar a programação, né? O pessoal da elétrica que já vê comando, né, no dia a dia, então ele vai olhar aquilo ali e já não vai ter tanta dificuldade. O texto estruturado é o que é uma outra linguagem de programação, ela tu escreve mesmo os códigos, né? Ela foi pensada para o pessoal que é de programação mesmo, né, que faz site de site. Sim, Lucas, tem um monte, tem uma chuva de curso, tá, de CLP, tá? Que inclusive o grande legal do CLP
é que não precisa tu comprar um CLP, tá? Para tu aprender CLP, tá? Não precisa. Claro, tu tem que ter um computador. Só que o legal é que hoje em dia tem aplicativo, tá? Tem aplicativo de celular na Play Store. Tu só joga assim CLP, aí tu vai ver tem uma série lá de aplicativo. Aí tu vai testando, baixa um, testa, depois tu baixa o outro. Só que todos esses aplicativos para celular é LEDER, apenas LEDER, porque assim, 90%, né, do pessoal que programa com CLP usa LEDER, tá? Eu uso LEDER e eu gosto muito do bloco de função. O bloco de função é uma outra linguagem de programação que ela foi pensada já para o pessoal da eletrônica, tá? Porque eu sei que vocês não viram, que não faz parte do curso de vocês. Na eletrônica, principalmente na eletrônica digital, a gente tem o que chama de portas digitais, porta END, NO, SHO, XNO, enfim. Então, nessa forma de programar, tu acaba utilizando essas portas digitais e outros complementos que quem é da eletrônica vê aquilo ali e ele não tem dificuldade, porque já trabalha com aquilo. Então, resumindo, todas as linguagens de programação, né, são formas de você, assim, tipo assim, tu tem um problema para resolver. Tu escolhe qual linguagem tu quer, tá? Claro, vai depender também se o CLP aceita aquela linguagem, por exemplo, esse pequenozinho aqui, né, que está sendo apresentado, ele fisicamente, no real, né, a gente só consegue programar nele em ladder ou bloco de função, tá? Outras linguagens ele não aceita, tá? Aí, só complementando a pergunta do colega, olha só, vou até escrever aqui, ó, esse nome aqui, ó. Joga esse nome aqui, tem esse aplicativo aqui, joga no site aqui, tem muito curso baratinho, né? R$ 20 de CLP. Foi aqui que eu aprendi, na verdade. Eu via na faculdade lá também, mas onde eu aprendi mesmo foi aqui e no YouTube e no livro, né? No livro, tá? Aqui tem os caminhos das pedras. O melhor curso de CLP, joga assim, ó, no YouTube. Anota aí, ó. No YouTube, o melhor curso, tá? Para aprender mesmo legal. Aqui, ó, GV Ensino. Joga no YouTube isso aqui, ó. GV, que é Gabriel Vinícius, né? O nome do professor lá. GV Ensino, aí joga CLP. Se tu não aprender, olha, CLP assistindo essa playlist aqui, aí fica complicado para ti. Porque o professor, eu acho que ele fala lento igual eu, mas eu acho que eu falo mais lento que ele, tá? Mas é muito bom esse curso aqui, tá? CLP. Então vamos lá, né? Já estamos chegando à reta final, vou fazer apenas uma demonstração para vocês, porque CLP tem muita coisa, né, pessoal? Muita coisa mesmo, tá? Mas essencialmente é isso aqui. Aí eu de propósito separei aqui o CAD-SIMO, porque vocês conseguem também fazer, tá? CLP, ó. Primeiro passo, vamos alimentar o CLP. Deixa eu movimentar aqui. Pega uma fonte aqui, né? Aqui, ó, positivo, negativo, e ligo bem aqui, assim. Aí só de demonstração, se eu der 2 cliques, eu escolho aqui, ó, como eu quero, né? Ó, eu quero desse tipo aqui, não, tá feio. Assim, piorou. Assim, ó, É, licença, professor, como é que eu consigo colocar o CLP aí no CAD de cima? Porque eu só encontrei parte de fase e comando, de força e comando. bem aqui nesse I/O. Só que tu tem que ver se o CAD-SIMO, qual é a versão do CAD-SIMO que tu tá usando. Essa aqui é a 4.0, tá?
É esse mesmo, 4.0, professor. Aqui, ó, onde está escrito I/O, ó, I/O, ó, I/O, aí vai aparecer, ó, um monte de CLP, ó, tem um Tá monte bom, aqui, ó, professor, obrigado. tá? Aí pronto, ó, coloquei ele nessa visão aqui, que é mais próxima do real. Vou alimentar ele aqui, ó, fica até mais fácil de visualizar, né? Aí para saber se ele está funcionando, eu vou ligar aqui, ó. Ó, tá funcionando, né? Para a simulação. Devido ao nosso tempo, eu vou ligar uma chave aqui. Ó, vou ligar uma aqui e uma aqui, só essas duas chaves. Vou pegar deixa eu pegar, não, vou pegar uma alimentação separada. Vim aqui, uma alimentação separada. Eu peguei pegar uma positiva dessa aqui. Tô ligando na entrada, tá? Tô ligando chaves aqui na entrada, né? Lembrando que eu poderia ligar sensores, enfim, o que eu quisesse, né, pessoal? Vou só mudar esses endereços aqui para que elas funcionem de forma individual, tá? Aí, olha só, vou simular. Percebam aqui no display dele, ó, esse CLP, ó, ele tem 8 entradas, ó. Tipo, percebe aqui. Perceba que nenhum quadradinho está ativado, porque ele não está recebendo nenhum pulso na entrada. Ó, eu vou ligar essa chave aqui, ó. Ó, vê lá que acendeu o 4, né? Ó. Quer dizer, ele está identificando que está chegando tensão lá na entrada, só que ele não está fazendo nada em relação à saída. Ó. Olha, ele tem aqui ó, 4 saídas, né? A gente vê aqui os 4 quadradinhos aqui. Todas estão desligadas. Ó, mesmo eu ligando aqui ó, a 4, não faz nada em relação à saída. Por quê? Porque eu não programei ele, não disse que era para ele fazer alguma coisa, ele não está fazendo nada. Mesma coisa aqui, ó. Eu pressionando a 8, ó, também ele não liga aqui as saídas, tá? Vou já aproveitar só ligar aqui logo umas lâmpadas aqui na saída para que a gente visualize melhor. Ligar uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Vou pegar uma fonte rapidinho aqui. Vou pegar um neutro aqui. Lembrando que, como eu expliquei, né, as saídas a gente liga igual como se fosse um interruptor de lâmpada, pessoal. Ó, eu peguei as lâmpadas aí, lembrando que eu ligo aí o que eu quiser na saída, né? Bobina de contator, enfim, eu estou ligando lâmpada aqui só para simplificar, tá? Ó, eu liguei a lâmpada, ó, levei o neutro para as lâmpadas, só para vocês entenderem, né? Ó, aí eu vou pegar aqui a fase, ó, estiquei a fase, ó. Ó, aí liguei a fase no primeiro interruptor, liguei a fase no segundo interruptor, que não é interruptor, tá? São saídas, chama saída. Estou usando o termo interruptor só para que fique mais. Ó, 1, 2, 3, 4. Ó. Levei a fase para o primeiro borne da entrada. E agora eu venho como se fosse o retorno, ó, como se fosse o retorno ligando para as cargas. Tá? Agora bora testar de novo. Ó. Tô ligando, ó, aqui, ó, só que ele não liga nenhuma saída. Por que ele não tá ligando nenhuma? Porque eu não programei, né, pessoal? Não programei para ele fazer nada. Então ele não tá fazendo nada, ele tá reconhecendo os pulsos, né, conforme vocês podem ver, ó, tá acendendo ali, ó, o LED 4 e acendeu o LED 8. Ele está reconhecendo que está chegando energia nas entradas, mas ele não faz nada em relação às saídas porque eu não programei ele para que ele faça. Bora programar, tá? Aí aqui no CAD-Simo, né, eu consigo simular, tá? Só é vir bem aqui, cadê? Ó, Graph7, LED. Primeiro passo para programar, eu pego aqui uma barra dessa positiva,
eu pego uma barra dessa aqui negativa, eu vou simular aqui um ambiente de programação de um software mesmo original, né? Ó, aí geralmente vem assim, né? Principalmente o clique da VEG é assim, né? Tem essas duas barras, tá? Então, olha só, bora lá. Olha, tipo assim, só para teste, né? Olha, o endereço das saídas é Q1, Q2, Q3 e Q4. E o endereço das entradas é I1, I2, I3 e 4. Isso é uma informação importantíssima, tá? Eu devo conhecer os endereços, tá? Que se eu não endereçar de forma correta, não vai funcionar, tá? Então, olha só, vou fazer uma programação mais fácil possível aqui. Vou pegar aqui uma bobina de saída. Tá aqui, ó, uma bobina de saída. A ideia é assim, ó, quando energizar essa bobinazinha aqui, ele vai ligar uma saída dele. Então, eu vou mudar o endereço dessa bobina aqui, ó, para Q1. Ó. O endereço dessa bobina tem o mesmo endereço da saída Q1. Então, todas as vezes que essa bobina foi energizada, isto é, chegar o positivo desse lado aqui e o negativo do outro lado, aí o CLP ele vai ativar a saída dele. Olha só, eu vou ligar aqui e guiar aqui. Quer dizer, sem colocar para funcionar, né? Eu já sei aqui, mediante a programação que eu fiz, ó, que quando eu ligar o CLP, ó, já vai chegar aqui, ó, o positivo desse lado aqui e o negativo desse lado. Então a bobina já vai estar ativada. Então, sem eu apertar nenhum desses botões, essa lâmpada aqui, ó, que está ligada no Q1, já vai começar ligada. Olha só, ó, já começou a ligar, sem eu apertar botão nenhum. E assim eu poderia ligar, ó, todas as saídas do CLP logo só de uma vez. Ligando aqui tudo paralelo. O endereço da primeira entrada é Q1, o endereço da outra entrada é Q2. O endereço, sempre tem que prestar atenção nesses endereços, né? Esse aqui é o Q3. Aqui é o Q4. Aí eu vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz, ó. Já estou ligando negativo na bobina aqui. Eu vou ligar aqui por cima, aqui logo para ganhar tempo. Então, sem eu fazer nada nessa programação, ó, sem eu apertar nenhum botão aqui externamente, né, o CLP já vai ligar todas as saídas dele só de uma vez. Ó. Lembrando que isso aqui que está ao lado, essa programação que eu estou fazendo ao lado, a gente está simulando uma programação que a gente está fazendo lá no computador, tá? Tenta visualizar aqui o que está acontecendo no CLP aqui é o físico, né? E essa programação que eu estou fazendo aqui em Ladder, tá, é feita lá no computador, apesar de ter símbolo de bobina, de contato, mas isso é apenas uma programação. Tá, não quero que funcione assim. Porque esse que é o bacana do CLP. Lembra que eu contei a historinha no início? Que eles queriam fazer uma modificação, aí eles tinham que ir lá no painel, mexer um monte de fio, né? Às vezes nem compensava mais montar outro painel do zero do que fazer modificação. O CLP não, tu quer fazer uma modificação, tu quer fazer com que o processo funcione de forma diferente, não é preciso tu ir lá no campo modificar nada, né? Na maioria dos casos, tu modifica a programação apenas e o CLP ele funciona.
de acordo com o que foi estabelecido na programação. Por exemplo, agora, ó, eu quero agora aqui, quando eu pressiono essa primeira chave, aí ele ligue, por exemplo, o Q1, como já está perto aqui, né? Eu vou pegar um contato aberto, ó. Aí eu tenho que visualizar aqui no campo. Essa chave aqui que eu quero pressionar e ligar Q1. Essa chave ela está ligada na entrada. Qual é a entrada aqui que ela está? Ela está na I4. Então eu vou colocar o endereço aqui I4. I4. Ó, então todas as vezes que essa chave aqui fora, né, for pressionada, aí aqui dentro da lógica, como eu coloquei uma chave aberta, quando chegar a tensão aqui no I4, essa chavezinha aqui, como ela é aberta, ela fecha. Ela fechando, chega a energia na bobina Q1, né? E acende aqui a lâmpada Q1. Ó, fechei aqui, fechou lá e ligou o LED. Desliguei, desligou também. Não é bacana, pessoal, o CLP? Aí, naquele canal que eu sugeri para vocês, lá ele mostra aqui também como vocês fazerem. Lá tem ele dá a sugestão do aplicativo lá, celular, tá? Eu esqueci o nome, mas é muito bacana o aplicativo lá. Tipo assim, no aplicativo tu não vai conseguir fazer muita coisa assim, né? Tu consegue montar apenas um LED e fazer ele funcionar. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Tudo certo. Em relação ao CLP, para a gente concluir a aula de hoje, tá? O que vocês precisam dominar e entender, né, em relação ao LED são os contatos. Por exemplo, ó, no CLP a gente tem contato aberto e fechado. Deixa eu achar aqui onde é que está o LED. Agora eu me perdi aqui. Aqui é lógica. Aqui. Ó, agora eu usei aqui um contato fechado. O começo de tudo é entender como funcionam as bobinas e os contatos. Agora eu peguei aqui um contato fechado. O contato fechado ele vai funcionar de forma oposta, né? Forma contrária a como funciona o contato aberto. Eu vou colocar aqui só o endereço I8, porque tem um botão ligado lá na entrada I8. Ó, como eu coloquei um contato fechado aqui, quando eu der o play aqui na simulação, pelo fato dele ser fechado, essa saída aqui Q2, ela já vai iniciar ativada. Quer dizer, essa lâmpada que está aqui em Q12, ela já vai começar ligada, ó. Porque eu coloquei um contato fechado. Aí aqui fora, no campo, né, o que está ligado nela é um contato aberto. Então, todas as vezes que agora eu fechar esse aqui, chega a tensão no I8, chegando tensão no I8, como eu tinha colocado um contato fechado aqui, ele vai abrir. E ele abrindo desenergiza a bobina e a lâmpada apaga. Não, é uma lógica inversa da que a gente viu ainda há pouco. Ó, essa aqui eu ligo aqui e essa aqui para desligar eu tenho que ligar. Essas são as ferramentas mais básicas, né? Tá? Mas tem outras, né? Tipo o CLP, ele tem contador, tem temporizador. Deixa eu ver se eu acho aqui um. Comparador, bloco matemático. Sim. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é um.
Tá aqui. Esse aqui é um temporizador, né? Deixa eu ver aqui. Ele tá para 1 segundo, 3 segundos, 5 segundos. Aí, deixa eu ver aqui. Vou pegar um contato. Vou ligar aqui. Aliás, vou pegar um contato fechado. Dá pra gente finalizar. Vou pegar esse aqui mesmo. Esse bloco aqui é um bloco temporizador com retardo na energização. Ele funciona da seguinte forma: quando chega a tensão nele, ele começa a contar o tempo que a gente programou. No caso aqui a gente configurou, né, 5 segundos. Então, enquanto tiver tensão nele, na entrada, ele vai começar a contar o tempo. Quando bater o tempo que a gente ajustou, aí ele liga a saída, tá? Olha só, gente. Ligou aqui e começa a contar aqui o tempo. Aliás, eu peguei um temporizador com retardo na desenergização. Ó, e 8, ó. É na desenergização esse aqui. Que funciona ao contrário. Ó, enquanto tem tensão nele, porque tem o temporizador com retardo na energização e tem o com retardo na desenergização. Esse aqui é o na desenergização. Enquanto tem tensão nele, a gente vê pelo desenho aqui, ó. Enquanto tem tensão na entrada, ele mantém a saída ativada. A partir do momento que a gente tira a energia dele, ó, tirei a energia dele. Aí ele começa a contar o tempo que a gente setou. Desliga a saída, tá? Pessoal, a aula de hoje era basicamente isso, tá? Foco, né, principal foi dar uma luz para vocês, tá, em relação às atividades. Aí eu peço que vocês corram, né, para resolver essas atividades aí e não vão deixar principalmente para a última hora, tá, pessoal? Se surgir alguma dúvida, né, em relação à atividade em si, vocês podem estar usando o chat lá, né, da plataforma. Só que quando vocês usarem o chat para perguntar, né, alguma coisa, já escreve tudinho lá só de uma vez. Não vai fazer assim, bom dia. Aí até eu ver essa tua mensagem, aí eu vou ver um bom dia. Não sei o que é, né? Aí vai demorar pra caramba pra tu ver de novo, aí a gente vai ficar um dia todo só no bom dia, tá? Então já seja direto, né? Escreve logo toda a tua dúvida lá, que aí eu vou ver e vou estar tirando a dúvida. Tranquilo, pessoal? Alguma Tranquilo. pergunta? Dúvidas? Não, tudo certo? Então eu vou finalizar aqui a gravação, aí amanhã, pela parte da tarde,